Vamos aos nossos personagens. Olha o de hoje. Vê se você se identifica, se vai com a cara desse daqui ou se você rejeita. Talvez você se surpreenda, preste atenção. Olha só. Quero receber o selo do Deus vivo. Amém? Vou chegar lá, nem que seja na última hora. Enquanto o tempo chega, vou tocando a vida. Deus sabe que é difícil. O que você achou? Hã? O que você lê por detrás dessas palavras? Comodismo. Eu quero receber o selo do Deus vivo, né? Quero ser selado. Eu vou chegar lá, nem que seja na última hora. Será que funciona assim? O segundo personagem, vamos ver se você gosta desse aqui. Quero ser santo. Opa! Quero ser santo. Creio que aquele que me salvou pode me santificar, conquanto me angustio, suplicando a todo momento pela renovação do meu caráter. Senhor, dá-me o teu Espírito. O que você achou desse? Perceberam o contraste? Qual dos dois personagens é mais comum entre nós? O discurso meio que padronizado, etc., mas que esconde algo. Mas aqui nós vemos alguém que decidiu ser santo. Eu estava numa reunião com toda uma liderança e alguém da conferência geral foi pregar e essa pessoa disse: eu decidi ser santo. Quer você ache isso estranho ou não? Todo mundo ficou assim. Por que decidir ser santo é algo que assusta a muitos? Pode não assustar você, pode não despertar preconceito em você, mas em muitos corações isso desperta preconceito sim. Que história é essa de ser santo? Ah, é? Se o padrão não é esse, qual então deve ser o padrão? Mais ou menos, tá bom? Aí a gente cai, Laodiceia, qual é o padrão? Ok? Vamos lá. 2 textos maravilhosos, fantásticos, extremamente esclarecedores. Vamos começar com Ezequiel 9. Vamos assimilar aqui os versos do verso 1 até o 4. Depois vamos para o Apocalipse 7. Aqui diz: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem, vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou dentre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.
Interessante esse texto. Vamos para Apocalipse capítulo 7. Vamos começar com o versículo 1 e vamos até o 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, significando os 4 pontos cardeais, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, a quem? Os servos do nosso Deus. 2 cenas de selamento. E nós vamos mergulhar um pouquinho nesses textos para a gente poder compreendê-los. Nós vimos algumas figuras, até um pouco assustadoras, se levantando para executar. Quem executa? Quando olhamos para Ezequiel 9, nós vemos que são 6 executores. 6 agentes divinos que recebem do juiz a ordem para uma execução e eles saem para executar. E tem como foco ali a casa de Israel, iniciando pelos sacerdotes. Observe isso. Isso significa sacudidura, juízo entre o povo de Deus. Vai separar. Existem 2 grupos. Cristo Jesus, em Mateus 13, 16 em diante, ele contou uma parábola, a parábola sobre o trigo e o joio. E no final ele diz que ele mesmo vai separar. Vai fazer essa separação do trigo e do joio. Número 6, ele é conhecido na Bíblia como um número incompleto, imperfeição, número de homem. Agora, fazendo uma comparação aí com Apocalipse, usando os capítulos 15 e o 16, nós enxergamos no contexto do capítulo 7, nós enxergamos 7 executores para os ímpios. Juízo para o mundo. São 7. O 7 significa perfeição, a conclusão da obra. O modelo, o anúncio profético que nós enxergamos em Ezequiel 9, ele se cumpre cabalmente, ele tem o seu cumprimento pleno ali em Apocalipse, especialmente 15, do 15 ao 16. Entre eles, certo homem. Este era um dos 6 que tinham essas armas, olhando aqui para Ezequiel 9. Armas. Ele estava vestido de linho. E esta vestimenta era típica de um sacerdote, especialmente do sumo sacerdote, quando ele entrava para realizar o seu trabalho de juízo, de limpeza, de purificação no dia do juízo, aqui no lugar santíssimo. Uma roupa simples, era diferente da sua roupa incrível que durante o ano ele usava. Era uma roupa de humildade, uma roupa que significava uma certa contrição, um momento muito emblemático. E esse juiz tinha em seu peito, o que chamavam de o peitoral da justiça, com as pedras que representavam cada uma tribo. E significando que cada nome do povo de Israel estava ali, estava sendo colocado em juízo. Um momento extremamente delicado.
Há um estreito paralelo, então, com as visões de Apocalipse 7, com 15 e 16, que apresentam, então, após a saída deste juiz do lugar santíssimo, os anjos executores, os 7, cada um com uma execução, com uma praga, agora isso é derramado sobre a terra, sobre os homens. O selo de Deus é colocado por Ezequiel e está baseado ali nas qualificações do caráter. O selo de Deus leva em consideração as qualificações do caráter. De onde parte a ordem para executar o juízo? Como que isso acontece? Olha só, no deslocamento da glória dentre os querubins que se levanta, e esta glória de Deus, essa Shekinah, passa por todo o santuário e faz uma revisão de todo o santuário, e agora Deus ele vai limpar o santuário, ele vai eliminar do santuário o pecado. Tudo aquilo que foi transferido para o santuário. Agora é uma questão de juízo. E o deslocamento da glória provavelmente pretendia indicar que a ordem para a execução do juízo procederia do próprio templo, do santuário de Deus. É do santuário celestial que esta ordem parte. Os judeus consideravam o santuário a garantia de sua segurança. O fato de um judeu entender, um israelita, entender que eles tinham um santuário, muitos se consideravam garantidos, e esta ideia se perpetuou. É por isso que o povo de Israel sofreu muitas coisas, porque eles tinham essa concepção: nós somos o povo de Deus, nós temos o santuário, estamos garantidos. Assim como muitos adventistas do sétimo dia imaginam assim: eu sou membro da igreja, sou batizado, frequento a igreja, de alguma forma eu estou salvo, estou garantido, está tudo certo. Posso tocar a minha vida do meu jeito, posso dar vazão às minhas preferências pessoais, porque no final vai dar tudo certo, vai sair redondinho, vai ficar tranquilo. Já estou batizado. Aí eu vejo algumas mães dizendo assim: graças a Deus que os meus filhos estão na igreja. Ai, como isso é bom. Aí eu vejo outra mãe dizendo assim: misericórdia, Senhor, misericórdia, os meus filhos estão perdidos, estão fora da igreja, estão aí no mundo fazendo tantas coisas ruins, misericórdia, Senhor, por favor, misericórdia. Eu quero perguntar para vocês: qual das duas tem mais chance de terem os seus filhos salvos? A primeira ou a segunda? A primeira está bem acomodada, porque já entende que o templo é a garantia de salvação dos seus filhos. São batizados, estão na igreja. Estão na igreja. Ela se acomoda com isso, vai tocando o barquinho, numa prática meramente religiosa, não precisa mais do que isso. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Ao passo que a outra mãe não tira os seus joelhos do chão, quebrantada, afligida em sua alma, contristada em seu coração, e clama, intercede, chora e suplica pelos seus filhos. De acordo com Jesus, falando a Laodiceia, o que ele diz? É mais fácil um quente ou um frio se tornar quente, do que um morno se tornar o quê? Quente. É mais fácil. É algo que a gente precisa parar para pensar. Uma vida espiritual medíocre, sabe, abaixo da média, ou que simplesmente não seja plena em Cristo Jesus, não é suficiente. Não é suficiente. Eu quero falar com as mulheres casadas, por gentileza. O maridinho chega em casa e diz assim: eu sou praticamente, completamente seu.
Aí você vai gostar desse discurso ou não? Você vai dizer o quê? O que você quer dizer com praticamente? Incomodou ou não? Praticamente, totalmente seu. A frase não está boa? Mas por que Porque eu sou praticamente, totalmente seu. Por quê? Porque você é a mulher da minha vida. Olha, assim, eu sou praticamente teu. Aí você fica assim, mas esse praticamente está me incomodando. Quer dizer que não é 100%? Aí ele vai dizer assim, não é 100%, mas é como se fosse 100%, porque é 99%. Eu só quero só 1% para me dar umas voltinhas em Houston, em algumas praças, eu não sei como funciona o negócio aqui, para que eu possa viver alguma experiência, porque eu sou homem e eu preciso viver algumas experiências, entendeu? É só 1%, só umzinho. E você, como uma boa esposa, vai dizer, agora eu entendi. Não tem problema, querido. O que importa é que você é 99% meu. Tá. Uma reação forte aqui. E aí, dá para fechar negócio assim com o maridinho ou não? Esse maridinho lindo, tão simpático, praticamente totalmente seu. Só serve se for 100%? Irmãs? Só 100%? Irmãs, preste atenção. Isso não é fanatismo? Não é radicalismo? Você não está idolatrando seu marido? É extremismo? É ou não é? Não. Engraçado. Pois por que em relação a Deus é? Por que em relação a Deus a gente... Senhor, eu sou praticamente totalmente seu. Não serve. Praticamente totalmente é zero. Deus quer integridade. Por quê? Você é exagerada, você é fanática, isso é idolatria, você é extremista? Não! Isso é próprio do amor. O amor não negocia. Não negocia com qualquer coisa que seja diferente disso. É 100% e pronto. Fica fácil a gente entender? Vocês estão percebendo o que Deus tem no coração dele? Ele não negocia 0,0005. Não. Tem que ser 100%. Agora tem gente que estou na igreja e tal, estou garantido e tal, graças a Deus, glória, estou na igreja, que maravilha, vou tocando barco, e sábado eu estou aqui na igreja e tal, e tudo bem, toca a minha vida do meu jeito, etc., e curto aqui, curto ali, tem que viver, etc. Meu pai, aí a coisa não funciona. O assinalamento, como é que funcionou? Na visão, essa letrinha, na época, essa letrinha Tav, ela tinha o formato de uma cruz, no alfabeto hebraico. Eu achei isso bem interessante no comentário da Andrews. Muito legal, muito que legal. E o significado é esse aí, Tinha que ver com caráter. Caráter. O mensageiro não devia levar em conta o nascimento ou a posição das pessoas. Devia marcar, porém, apenas aqueles que se entristeciam pela iniquidade prevalecente e que se mantinham afastados dela, os não inconformados. Este sacerdote, ele sai para marcar a testa destes que gemem e suspiram por causa das abominações que se cometem no meio dela, os não inconformados.
aqueles que não suportam a ideia de não pertencerem 100% a Deus. Mas não são aquelas pessoas que olham para a igreja com o dedo em riste dizendo, olha, eu sou melhor do que você, porque eu estou no nível diferenciado, e você é uma pessoa que, se continuar do jeito que você está, você vai se perder, e eu não me conformo, eu estou angustiado com a situação dessa igreja, mas que igreja que não reage, etc. e tal. Não, o perfil não é esse. Não é esse. O perfil é daquele que busca tanto a Deus, tanto, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos enxergamos. Por que a gente ora pouco? Porque a gente não se enxerga. Porque se a gente se enxergasse, a gente orava o tempo inteiro. A gente se apegava a Deus o tempo todo. Sabe por que a gente não sente necessidade de nos aproximarmos de Deus, assim, com o coração anelante mesmo, assim como uma corça, ela se aproxima da água, sedenta, e ela quer tomar água, e ela se satisfaz ali naquela água. Sabe por que isso não acontece? Porque nós temos fechado o nosso coração para o Espírito Santo. O nosso coração está em outro lugar. Está em outro lugar. Mas existe um grupo de não inconformados, existe um grupo de pessoas que não está satisfeito com a situação delas mesmas, não são acusadores. O problema está que elas enxergam espiritualmente. Sabe por que elas enxergam? Porque há uma verdade presente. Elas ouviram, entenderam, se quebrantaram humildemente diante do Senhor, aceitaram, o Espírito Santo abriu os olhos, abriu a mente, e a pessoa correu para Jesus, consegue perceber a sua situação, e clama, geme, suspira por causa das abominações que se comete. Não é um grupo de juízes para a igreja, enjoado, que está sempre acusando os irmãos. Mas é alguém incapaz de acusar os irmãos, porque consegue enxergar a si mesmo. Não tem coragem de acusar os irmãos, porque se percebe pior do que os próprios irmãos. Mas tem uma conduta diferenciada. Correm a Cristo, buscam a Cristo. O grupo dos não inconformados. Eles não se encaixam com o mundo, não se conformam com as coisas, não se amoldam, não pegam jeito, que tão facilmente as pessoas pegam jeito, se tornam iguais, ficam com a cara daquilo que se apresenta nessa cultura caída, mundial, cheia de pecado, corrompida até a morte, onde o foco é o egoísmo, onde o amor não tem espaço. Os não inconformados. A marca é colocada sobre aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações, de todas as abominações que se cometem. Porque eles se sentem parte, eles não olham para a igreja e dizem, a igreja está mal. Não, ele diz, nós estamos mal. Nós precisamos de Deus. Ele não diz, a igreja está fraca, a igreja está débil, essa igreja precisa de reavivamento. Não, ele diz, eu estou fraco, nós estamos fracos, nós precisamos de reavivamento. É diferente o foco. É uma outra atitude mental. Enxergam o declínio entre o povo professo de Deus, visão espiritual e não de superioridade. E o coração está aflito, angustiado por uma causa pertinente, justa. Os conformados. Olha só o perfil. Primeiro, os que estão na outra classe, essa dos conformados, procuram encobrir os males existentes e desculpar a grande iniquidade que prevalece por toda parte. Dão desculpa para tudo. Não, mas é isso mesmo.
o mundo, é a vida, é normal, tranquilo. Não fica tomando muitas coisas assim, tá, rigorosidade, tá, não, calma aí, tal. O negócio não é bem assim. Está muito exagerado. Não, calma. Os conformados. Segundo, afirmam que Deus é demasiado bondoso e misericordioso para punir o mal. Dizem, o Senhor não faz bem, nem faz mal, Sofonias 1:12. Sempre tentando ajustar, tentando equilibrar, tentando dar uma desculpa. No final vai dar tudo certo. Calma, não é bem assim. Terceiro, afirmam que Deus não espera que estejamos à altura de um padrão tão elevado e que Ele se contentará com o mero desejo de fazer o que é certo. O que vale é a intenção do coração. Você pode fazer o que você quiser, usar o que você quiser, viver como você quiser. Deus está olhando para o seu coração, a sua intenção. O resto não se preocupe. O resto é exatamente o resultado daquilo que ocupa o coração. É um contrassenso? A atitude de Deus e o seu alto padrão. Olha só, irmãos. Primeiro ponto, atitude de Deus. Deus dá a graça. Deus dá graça para a aquisição de toda virtude, para a correção de todo defeito e pede que os cristãos tirem plena vantagem dessas provisões. Tudo o que é necessário para nos erguer, para nos reavivar, para fortalecer o nosso caráter, para nos sustentar, tudo o que é necessário vem de graça, está à disposição. É o trabalho de Deus. Está feito com competência, de forma suficiente e plena, diante de nós. Diante de nós. Segundo ponto. Deus não exige nada a menos do que a perfeição. Do que a perfeição na fé e no compromisso com a verdade. Nada menos do que isso. Esse é o alto padrão. A menos que seja atingida, a alma se achará sem o selo de Deus quando se fechar a porta da graça. O alto padrão é apresentado. Um quadro comparativo aqui. Vamos aqui, para ajudar um pouquinho a gente. Ezequiel 9, o assinalamento, o ato de colocar o sinal. 6 executores, um momento histórico emblemático, que é uma profecia para o tempo do fim, o objetivo, a sacudidura de Judá. Os judeus, o povo foi levado para o cativeiro em Babilônia. O tempo foi passando e eles descobriram, não é tão mal assim. Estamos no topo do mundo, da ciência, da cultura. É um lugar muito interessante, muito bonito. Temos liberdade para trabalhar. Nós não somos daqui. Não somos caldeus. Mas temos liberdade para trabalhar, podemos ganhar o nosso dinheiro, podemos estudar os nossos filhos, podemos sonhar com o futuro, podemos até ocupar alguns cargos públicos. Que lugar maravilhoso! Ninguém me tira daqui. Estou gostando demais. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Ah, como Babilônia é encantadora. Que interessante. Quanta cultura, quanta coisa diferente que a gente nunca viu lá em Jerusalém. Que legal! E foram gostando. E para incomodar o coração daqueles que estavam gostando, Deus sempre apresenta um profeta para poder dar advertência que ninguém quer ouvir. Apresentar a verdade presente que ninguém quer ouvir, porque incomoda, confronta com as preferências pessoais.
Talvez alguém tenha aconselhado Ezequiel da seguinte forma: não fique pregando essas coisas não, isso agita o povo, isso deixa o povo nervoso, deixa o povo chateado. Apresente alguma coisa que seja gostosa, boa. Olha só, estamos aqui em Babilônia e Deus está nos protegendo, Deus está nos dando um conforto, prosperidade. Olha só, compramos terrenos, compramos casas e construímos, etc. Os nossos filhos estão se desenvolvendo, os nossos netos estão chegando. Olha só como isso é interessante, como isso é gostoso. Mas a voz perturbadora, a verdade presente era apresentada por um profeta, Ezequiel. Sonhava, tinha visões incríveis, impressionantes. E essas visões, para despertar no coração um desejo que já estava ficando cada vez mais arrefecido. O desejo de sonhar com aquilo que era a essência, de sonhar com aquilo que era a verdadeira pátria, com aquilo que realmente era da vontade de Deus, de sonhar com aquilo que fazia sentido, porque eles estavam apenas de passagem, mas no coração deles, estou aqui, ninguém me tira. O sinal: aqueles que gemem e suspiram serão marcados na testa. A verdade presente: saia de Babilônia. Chegou o momento. Quantos quiseram sair? 70 anos de cativeiro. O suficiente para muitos folgarem. Estamos aqui tanto tempo. Loucura sairmos daqui agora. Que história é essa? Depois, como que isso vai ser? Como que nós vamos ficar? E a nossa segurança, a nossa vida, a nossa subsistência? E como? Eu tenho filhos, eu tenho uma estrutura, já consegui me organizar, já estou estabilizado. Mas você não é daqui, você pertence ao Senhor, você faz parte do povo de Deus, você existe com um propósito definido, especial. Mas eu sei, tudo bem, mas eu posso ficar aqui porque de certa forma, não sei, Deus pode me usar aqui também. Não, chegou a hora de sairmos de Babilônia, está aí a mensagem do Senhor, essa é a verdade presente que nós precisamos ouvir. Temos que sair. Mas é difícil, é complicado. Você sabe, é difícil, não é assim, simplesmente. Não posso simplesmente largar tudo e sair, e ir embora. Que história é essa? E assim, o remanescente saiu. Apenas um resto. Apenas o que sobrou. Aqueles que não perderam o sonho, porque abriram o coração para uma verdade presente e obedeceram ao Senhor, e saíram. Apocalipse 7, olha só, 7 executores, agora é o final, é a concretização, é a realização da profecia de Ezequiel 9, a sacudidura de Israel espiritual. O mesmo quadro, o mesmo desafio, a mesma realidade, os mesmos argumentos. E o apelo é forte, e a sacudidura está em andamento. A separação, existem 2 grupos, e há um remanescente fiel. Fechamento da porta da graça. Cristo Jesus está para sair do Santíssimo, e quando Ele sai do Santíssimo e diz está feito, termina toda a sua obra, e o santuário fica purificado, e Ele só tem um trabalho agora, ir para a terra, para buscar os seus. Mas antes, Ele dá uma paradinha e libera os 7 anjos, as 7 pragas. 7 executores,
uma justiça de Deus especial. O sinal era colocado na testa. De acordo com o Apocalipse 13, você encontra o sinal sendo colocado na testa e na mão. Consciência e trabalho. Isso já havia sido profetizado em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20 também, apresentando o sábado, simplesmente o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, exatamente a prova que nós temos do motivo pelo qual o ser humano foi criado, a comemoração eterna, um dia separado para uma imersão relacional com Deus, um Deus que ama, um Deus que é relacional e cria o ser humano com um propósito e não foge desse propósito, estabelece na linha do tempo um tempo determinado, era um templo no tempo, determinado para intimidade, para adoração. Agora se torna um palco de grande conflito, mas uma evidência clara, uma distinção aparece no cenário da lei de Deus, no contexto mundial, aparece e fica tudo muito claro. A profecia é muito pontual. Verdade presente, saia de Babilônia. Saia de Babilônia. O que significa isso? Significa sair de um lugar físico? Não. Significa sair, significa evitar ou negar um espírito, o espírito de Babilônia, a atitude de Babilônia, o sentimento de Babilônia, os princípios de Babilônia, se posso chamar de princípios, mas o modelo de Babilônia, a cultura de Babilônia, o jeito de Babilônia. Saia dela, povo meu. Nós podemos nos reunir como igreja do Senhor, mas reservando no nosso estilo de vida traços importantes de Babilônia, que não deveriam fazer parte da nossa vida. Muitos por aí questionam assuntos relacionados, por exemplo, com a modéstia cristã. Questionam, mas estão com uma cara cada vez mais parecida com um caldeu. Uma caldeia? Não condiz o discurso com aquilo que se mostra, com aquilo que se vive, com a essência de uma vida, de quem está se colocando diariamente na presença do juiz e vivendo em santidade. Não corresponde. Queridos, essa cena do Espírito de Profecia, ela faz com que a gente entenda de uma forma mais assim, com os nossos sentimentos mais aflorados nesse momento. Acompanhem comigo. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra. Estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e com a voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 cantos que tinha a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Que cena impactante, irmãos. Que momento extraordinário. Abra esse texto, por gentileza. Mateus.
Em todas as épocas da Igreja de Deus, houve uma verdade presente. Ela foi recebida por todos? Foi rejeitada pela maioria? Mas sempre houve o quê? Um remanescente que aceitasse e a colocasse em prática. E hoje? Vai ser tudo diferente? Ou estamos diante deste desafio? A verdade presente, ela é seladora. A partir do momento que eu aceito a verdade presente e que eu a entendo, que eu me interesso por ela e que eu busco realmente experimentá-la na minha vida, porque a verdade presente ou eu experimento, entendo, começo a entender o que é, ou então eu fico ouvindo e achando o negócio meio estranho. Essa é a impressão que dá. As coisas de Deus, ou nós experimentamos e começamos a entender, ou não experimentamos. E se não experimentamos, começaremos a rejeitar. E quando rejeitamos, nos tornamos perseguidores da verdade. Uma indisposição estranha entra no coração. Uma antipatia pela mensagem ou por qualquer pessoa que a apresente. Uma certa rejeição, críticas, ataques. O problema é a natureza da mensagem, porque é uma mensagem que confronta as minhas preferências pessoais, que não agrada o que eu quero, que não tem nada a ver com Deus que há em mim, na minha realidade de egolatria, mas que me desafia a morte do eu, crucificação da carne, como o apóstolo Paulo apresenta. Gálatas 5, 24. A verdade presente. Mateus 5, e a gente conclui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado, que grupo? Quem são os humildes de espírito? Aqueles que sabem que não conseguem, aqueles que não se garantem, aqueles que desistem do seu próprio eu e que de forma ousada olham para Cristo e diz: Cristo, por favor, realize em mim, dá-me o teu Espírito, porque eu não consigo, eu não posso. Humildes de espírito, aqueles que abrem o coração para a verdade presente, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, gemem, por causa das abominações que se cometem no meio dela. Não são juízes, não julgam, não se acham melhores do que ninguém, mas reconhecem pela sua própria realidade, por estarem cada vez mais próximos de Cristo Jesus. Bem-aventurados que choram, com as lágrimas de Cristo Jesus, que hoje chora no lugar santíssimo, quando olha para os seus filhos, tocando a vida de forma displicente, e ele diz: olhe para mim, está chegando o tempo, Pai, por favor, o meu sangue, e ele suplica. A agonia de Cristo Jesus, aquela que ele sentiu no Getsemane, de certa forma, se reapresenta hoje no Santíssimo como juiz, porque não há aqui um juiz que quer condenar, há um juiz aqui que quer salvar, mas existem filhos aqui que abusam da graça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem consola? Temos dois paracletos, dois consoladores. O Espírito Santo que cuida de nós aqui, nos liga a Cristo Jesus, o nosso Consolador também, que definitivamente nos liga ao Pai. Há uma garantia: serão consolados. Esse remanescente fiel.
Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que qualidade é essa da mansidão? Uma pessoa mansa tem a cara de quem? De Cristo Jesus. Uma pessoa mansa tem o estilo de vida de Cristo Jesus. Tem um caráter como o de Cristo Jesus. Uma pessoa mansa, em meio ao mundo cheio de guerras e confusões, aonde o egoísmo impera, ele dá a preferência. Ele assume um prejuízo. Ele abre mão de direitos, porque ama, tem misericórdia, é manso. Não é bobo. Jesus foi considerado um bobo por muitos, mas é alguém que ama. Ama. Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventuradas as pessoas que choram, que correm atrás, que não perdem nenhuma oportunidade para andar a segunda, terceira, quarta, quinta milha, para subir montes para orar, para ir para bosques para ter encontro com Deus, para ir para casas para poder suplicar a Deus, com pessoas ali na comunhão, com pequenos grupos, para fazer horários a mais nesta igreja, para buscar a Deus, para estudar a palavra, para seguir lugares tão distantes, para poder fazer coisas e alcançar milhares de pessoas. Bem-aventurados essas pessoas que têm fome e sede de justiça e são insaciáveis, no sentido de não se cansarem de buscar a Deus. Serão fartos. Serão fartos. O mundo cristão hoje carece de pessoas que têm fome de Cristo. Não tem afinidade com Jesus. Laodiceia. Que situação de Laodiceia, onde Cristo está do lado de fora batendo a porta. Do lado de fora. Fome e sede de justiça. Fome e sede pela palavra. Fome e sede pela pessoa de Jesus Cristo. Não encontramos mais com frequência pessoas com o coração clamando, com o coração aberto, rogando pela palavra. Nós encontramos muita gente por aí. Nos meus atendimentos ali como conselheiro, na Novo Tempo, um dia ligou um senhor e ele disse: eu quero que o senhor passe aí para todos da Novo Tempo, que o meu amigo que me pediu para ligar para vocês, passe para todos que o meu amigo está muito contente com vocês, especialmente com o que está sendo pregado da palavra de Deus pelos pastores. Ele está muito contente, é para continuar. Aí eu perguntei, qual a sua religião? Ele disse: eu sou católico. Qual o nome do seu amigo? Espírito Santo. O senhor é amigo do Espírito Santo? O Deus Espírito Santo? Ele disse: sim, nós somos muito amigos. É simples assim. Eu disse: mas como que essa amizade com o Espírito Santo? Como que você se relaciona com ele? Ele disse: é simples, nós conversamos muito, nós nos relacionamos, é simples. Mas eu não me conformava, eu queria entender um pouquinho mais. Mas, então vamos fazer o seguinte: como que você começa o dia com ele? Ok, ele me acorda sempre, ele me acorda. Ele me acorda e eu já sei que ele quer conversar comigo. Todos os dias ele me acorda muito cedo, ele quer conversar comigo. E eu me ajoelho e vou bater um papo com ele. E quanto mais eu converso com ele, mais ele me liga a Cristo Jesus e mais eu amo a Jesus.
Jesus é a razão da minha vida, Ele é o meu Salvador. Mas o Espírito Santo, que é meu amigo, que me coloca em contato com Jesus, e eu sou amigo dele também. E aí, depois que você passa esse tempo com o seu amigo Espírito Santo, com o seu amigo Jesus, com o seu amigo Deus, depois o que você faz? O Espírito Santo, ele pede para eu abrir a Bíblia porque ele quer falar comigo. E como é que ele fala com você por meio da Bíblia? É assim, ele coloca um texto na minha mente, eu abro no texto que ele colocou, começo a ler e ele me dá todo o entendimento é como que se as letras assim saltassem do texto e eu vou entendendo tudo. E ele me dá toda a mensagem que eu preciso. E depois desse momento, o que ele manda o Senhor fazer? Ele manda eu sair. E ele fala para onde o Senhor vai nesse dia? Não, muito raramente ele fala para onde eu vou. Eu simplesmente saio, porque ele vai mandar as pessoas que precisam ouvir as mensagens que ele me deu. E é interessante, eu entrego essas mensagens e vou falando para as pessoas, e as pessoas vão se sentindo envolvidas, curadas, abençoadas, e alguns choram e vivem, e são tantas experiências, e eu vejo um trabalho lindo que o meu amigo gosta de fazer. Mas hoje eu só estou ligando porque o meu amigo pediu para ligar e para dizer que é para continuar pregando, porque ele gosta dessas mensagens. Alternativa A, ele está fora da casinha. A alternativa B, é amigo de Deus. A ou B? Eu prefiro ficar com a letra B. Prefiro ficar com a letra B. Olha aqui na sequência, o verso 7 agora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Quem é o misericordioso? É aquele que prefere amar. O misericordioso é aquele que vê a dificuldade das pessoas, as limitações das pessoas, e ele prefere amar. Esse é o misericordioso. É aquele que olha para o seu cônjuge e vê as dificuldades do seu cônjuge e prefere amar. Porque quando um cônjuge olha para o outro e diz, eu desisto, não suporto mais os defeitos dele, está em pecado perante Deus, porque está preferindo não amar aquele que ele jurou diante de Deus amar por todos os dias da vida. E muitos ainda encontram desculpas desfarrapadas, em nome de Deus ainda, para justificar um quadro de pecado e terrível perante Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, porque receberão o amor com que decidiram amar, e amaram incondicionalmente as pessoas. Partido dos de casa. Ninguém verá a glória de Deus se fracassar neste quesito. Não será habilitado. Revelação do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O limpo de coração é aquele que tem um prazer na vida. Olhar o tempo todo para o rosto de Jesus. Muita gente não gosta disso, sabia? Muitos cristãos não apreciam isso. Exagero, fanatismo. Não gostam disso. Mas há um grupo de remanescente, existem pessoas que estão recebendo o selo de Deus, do Deus vivo. E Deus tem um carinho, Deus tem um respeito, Deus tem um amor assim, especial. Deus tem alguma coisa muito especial com esse grupo. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que têm pacto com seus olhos, assim como Jó tinha. Aqueles que não se dão à pornografia, a todo o lixo, a toda a imundície desse mundo, mas aqueles que gostam de olhar para Jesus o tempo todo. Esses têm um coração limpo, esses verão a Deus.
porque receberão o colírio, os seus olhos serão abertos, verão a Deus, ainda nesse mundo, ainda nesse mundo. Bem-aventurados os pacificadores. Como os pacificadores são importantes numa igreja que muitas vezes exalta o 4º mandamento e joga no chão o 9º mandamento, que diz: não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Os pacificadores, eles chegam e acalmam, e livram, libertam, resolvem. Estes serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Estes serão chamados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? Quando você aceita viver o evangelho puro, que é isso aqui, você vai ser perseguido? Tem como não ser? Me parece que não. Por quê? Porque desperta o ódio do maligno e de todos aqueles que têm o coração dominado pelo mal. Finalizando, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Rogai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aqui está o perfil de uma igreja que está sendo hoje selada. Aqui está o perfil do trigo, porque o joio é só uma questão de mais alguns dias. Quantos dias eu não sei, mas o joio será retirado. Se você perguntar para mim, e você, é trigo ou é joio? Eu vou ter que lhe responder com sinceridade: eu sou joio, é isso que eu sou. Só tem um detalhe: a despeito dessa minha natureza terrível que eu luto contra ela, pelo poder de Deus, existe uma decisão no meu coração. Eu sou candidato a trigo, é isso que eu quero. Sou candidato a trigo. Só o Espírito Santo pode me tornar trigo, porque eu sou joio. Mas eu quero ser trigo. Eu decidi ser trigo. Eu falho, eu caio, mas eu me levanto, clamo a Deus e procuro ainda mais, porque eu quero ser trigo. Jesus Cristo está voltando. Está chegando o momento dele sair do Santíssimo. Está chegando o momento. E nós precisamos entender muita coisa. Hoje não deu tempo, mas amanhã eu acho que vai dar um tempo para tratar de algo muito, mas muito precioso. Eu preciso da chuva serôdia. Porque sem a chuva serôdia, eu vou ficar do lado de fora. Se eu ficar do lado de fora, eu estou perdido, assim como estou. Eu preciso da chuva serôdia, porque só o Espírito Santo pode me colocar na presença de Deus, de Cristo, o juiz. Só o Espírito Santo pode jorrar no meu coração, Romanos 5,5. Só o Espírito Santo pode jorrar no meu coração o amor. A chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia, é a chuva do amor. Porque somente quem ama será semelhante a Jesus. Não temos competência em nós mesmos para amar, mas Deus tem toda a competência de colocar em nós e nos preencher com o seu amor e nos tornar novas pessoas. O selo de Deus, a presença do Espírito Santo, a obediência como resultado de sermos salvos, como resultado de um coração que ama a Deus de todo o coração.
Por hoje, é esse o desafio. Amanhã vou falar sobre as condições que o Espírito Santo nos apresenta para o recebermos na plenitude, de forma muito, muito, muito intensa. Eu quero fazer uma oração agora, queridos. Por você que está vendo a realidade, que está se permitindo ser atingido pela verdade presente, que está ouvindo o Espírito Santo gritando no seu coração: saia de Babilônia, saia desse estilo de vida, saia desse espírito, abandone esse espírito de Babilônia que te amarra, que te segura, que cria cadeias viciosas na sua vida, que compromete a sua mente, que inviabiliza você para uma experiência profunda com Deus. Saia dessa experiência e vá para uma experiência de intimidade, uma experiência completa, viva e plena com Deus. Você que sabe que é joio, mas quer se levantar dizendo: eu sou candidato a trigo, essa é a minha decisão, decidi ser santo, e Deus tem competência para realizar isso na minha vida. Tem alguém aí? Pode se colocar em pé e vir aqui no nome de Jesus, porque todas as vezes que você se manifesta de forma física, você está se manifestando diante do mundo espiritual. Aqui existem os anjos de Deus, mas os anjos do mal estão sendo contidos e eles estão testemunhando que você está declarando de forma pública e diante do mundo espiritual que você pertence a Cristo Jesus e está disposto a abrir o seu coração para a verdade presente, abrir o seu coração para aprender a amar e a viver com Cristo Jesus uma experiência maravilhosa. Louvado seja o nome sagrado de Cristo Jesus, por você que está priorizando a oportunidade de conhecer a verdade presente nessa igreja, por meio dessa semana de oração, sem nenhuma pretensão da minha parte, me apoiando única e exclusivamente na palavra de Deus. Você está priorizando. Deus vai te honrar. 2 Samuel 2,30. Deus vai te honrar, porque Ele honra aqueles que o priorizam. Ele honra. Você tem lutas, você tem dificuldades, existem ciclos viciosos na sua vida, você tem um drama muito grande em relação a aprender a amar. Eu também tenho os meus desafios, mas Deus tem sido a minha prioridade. E louvado seja o nome do Senhor Deus, porque ao olhar para vocês eu olho com muito respeito, com muita admiração, com muito amor, porque eu sei que vocês estão na luta. Vocês estão aqui porque vocês são pessoas sérias. Vocês são pessoas que querem. Não estou falando de quem ficou impossibilitado de vir, não é isso. Mas vocês querem. E o céu está testemunhando. Diante do mundo espiritual, esse testemunho está sendo dado hoje aqui, para a honra e glória de Deus. Nós vamos agora confirmar isso diante do nosso juiz, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que quer nos absolver rapidamente e nos dar a vida eterna. Amém? Vamos orar. Querido Deus, a obra foi feita pelo Senhor Espírito Santo. O Senhor alcançou o nosso coração mais uma vez. O Senhor tocou os nossos sentimentos, mas principalmente na nossa razão. O Senhor nos convenceu mais uma vez do pecado, da justiça e do juízo. A sua paciência, a sua misericórdia, mais uma vez, foi jorrada sobre nós. Senhor, aqui está uma igreja que tem privilégios especiais, talentos, são pessoas que têm desenvolvimento intelectual, são pessoas que têm uma história incrível, cada uma, contigo, e formaram uma igreja aqui. Senhor, sabemos que o teu sonho, ele é muito elevado, ele é altíssimo, e ele está por ser realizado ainda.
mas o Senhor está com pressa, porque pouco tempo resta. Senhor, jorre o Espírito Santo sobre nós. Derrame esta chuva de amor sobre nós, para que nós sejamos forjados pelo Espírito Santo como verdadeiros cristãos, para que a nossa vida, a nossa experiência religiosa não seja uma farsa, a maior e a mais fantástica mentira da nossa vida, mas que ela seja real em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito. Toca o nosso coração, abraça-nos, sustenta-nos, Senhor, por misericórdia nós te imploramos, porque grande, muito grande é a nossa necessidade diante de Ti. Ajuda-nos, dá uma bênção especial hoje para este coração aflito, para que tenha a sua solução realizada pelo Teu poder. Dá um presente hoje para cada um, Senhor, porque tem priorizado o Senhor, tem atendido a voz do Espírito Santo e tem comparecido aqui a estas reuniões onde a Tua palavra está sendo o foco, na pessoa de Cristo Jesus. Eu te imploro, eu te peço, no nome sagrado de Cristo Jesus, já te agradecendo, já comemorando, Senhor, por esta bênção. Amém. Amém, Senhor.